O conflito da China e dos Estados Unidos pode refletir no mundo multipolar? É importante você assistir esse vídeo, por quê? Porque questão de atualidades pode e vai cair no seu vestibular, principalmente quando nós estamos falando de China e Estados Unidos. Além da treta de toda a Rússia com a Ucrânia e a Europa, né, consequentemente, OTAN e por aí vai, nós temos também a China e os Estados Unidos disputando, por exemplo, com Hong Kong e Taiwan. Não é porque essa treta do Taiwan aconteceu agora, final de julho e começo de agosto, que isso não pode cair no seu vestibular. Não de forma direta, mas não se esqueça que nós temos uma outra treta bem antiga que é Hong Kong. Sabe de tudo isso daí? Se você não sabe, é bom você ficar atento e atenta. Qual é a relação, então, quando nós estamos falando de ordem mundial? A ordem mundial ou seja, olha o nome. Ordem mundial, ou seja, é quem bota ordem no bagulho, é quem bota ordem no mundo. E quem tá botando ordem no mundo nesse exato momento? Muitas pessoas falam que são os Estados Unidos, mas será que são os Estados Unidos mesmo? Não, vestibulanda, não são apenas os Estados Unidos. Nós temos vários outros países que estão crescendo e ascendendo dentro dessa economia e também do desenvolvimento e poderio militar. E tudo começou quando nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria, onde acabou a antiga ordem mundial do mundo bipolarizado e iniciou-se o mundo multipolar, o mundo multipolarizado. Aqui nós temos algumas potências que elas são regionais, que são Estados Unidos, União Europeia, nós vamos ter China naquela região, a Rússia também na Ásia, Japão e também Austrália. Nós não podemos esquecer que o Brasil está dentro de uma escala continental, tá bom? Ah, Arnaldo, mas olha só, não tem como nós compararmos os Estados Unidos, por exemplo, com uma China ou com uma Rússia. Será que não? Você sabia, né? Não é novidade de que a China e a Rússia elas são muito próximas. Mas por que isso acontece? Principalmente porque a Rússia tem um poderio bélico muito grande e a China um poderio econômico. Isso pode cair no seu vestibular como um equilíbrio de forças dentro do mundo. União Europeia, por exemplo, como uma potência e decadência. Estados Unidos que deu uma estabilizada dentro do seu desenvolvimento e está sendo superado pela Rússia e pela China. Inclusive, você sabia que a China ela sempre foi uma potência do mundo? Arnaldo, como assim a China sempre foi uma potência do mundo? É só você pensar. Qual é o único país, ou melhor, o primeiro país que desenvolveu e usou a pólvora? É a China. Apenas durante a Revolução Industrial que a China deu uma queda e dentro da geografia, dentro da geopolítica, essa teoria geopolítica, os Estados Unidos e a União Europeia que desenvolveram-se muito mais e tiveram esse pico. Por outro lado, posteriormente, aí sim a China começa a retomar com as características ou com as estratégias de know-how e também das ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Aqui caberia só uma aula sobre China. Mas vamos falar algumas características gerais? Bom, a China ela usa de estratégia a sua populosidade, digamos assim, ou popularidade. Como assim? A China é um país populoso, não povoado, ou seja, tem uma população absoluta muito grande. Isso vai ajudar a ter uma mão de obra muito barata. A China vai permitir com que as pessoas, ou melhor, as empresas entrem para explorar as pessoas que vivem dentro da China. Uma condição péssima de trabalho? Sim. Por outro lado, a China ela vai ter o know-how, ou seja, as empresas elas podem entrar para explorar sua mão de obra, né, da China. Só que por outro lado, toda a tecnologia que é produzida por essas empresas é passado pela China. E a China ela passa a transferir essa tecnologia para empresas estatais ou então para privadas nacionais. E isso pode cair como um grande desenvolvimento. Podemos ver várias notícias que vão falar, ah não, mas olha só, a China está intervindo lá na África. Existem várias polêmicas envolvendo isso, inclusive. Essas polêmicas podem cair, inclusive, tá? E aí, qual é a visão da China? Criar ou bater de frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, é uma outra potência que está emergindo. A China, de outro lado, batendo de frente para disputar várias questões econômicas. Mas vários jornais também, eles falam o seguinte, nós não precisamos de um mundo mais polarizado ainda. Nós não precisamos dos Estados Unidos e da China um contra o outro, porque nós já temos várias guerras aqui no mundo. Nós precisamos de uma união. Por quê? Porque nós estamos no mundo global. Nós estamos dentro da nova ordem mundial, ou seja, de vários mercados e várias economias juntos
juntos e juntas uns dos outros e das outras. Olha só que conteúdo muito profundo que nós temos, por exemplo, para uma segunda fase de vestibular, não é mesmo? E isso é importante de nós pensarmos dentro dessa aula de globalização e nova ordem mundial, porque vai refletir na geopolítica. A Rússia está batendo de frente com a União Europeia, por exemplo, e está aguentando firme. Por outro lado, nós vamos ter o Joe Biden falando, não, olha só, a nossa briga, a nossa treta não é com a Rússia, mas sim com a China. Depois, é importante de nós pensarmos que o Joe Biden falou, não, mas espera aí, mas não é que eu quero uma briga forte, não é que eu quero uma briga armada, mas há disputa pelo mundo. Arnaldo, então, será que isso não reflete aí um mundo bipolar ou tripolar no máximo, considerando a Rússia? Bom, nós temos as polarizações também, essas influências, melhor dizendo, regionais. Então nós vamos ter a Austrália como desenvolvimento e todas as outras regiões que eu citei no começo do vídeo. É bem interessante de você ver, inclusive, que todos os países, eles dependem uns dos outros. O mundo inteiro precisa um do outro. Inclusive, sabe aquela famosa frase, unidos venceremos? Pois é, né? Nós temos um outro problema muito sério antes disso, que são os problemas ambientais, que inclusive eu vou deixar um vídeo lá no final dessa aula, justamente para você ver sobre essas questões e o que está sendo debatido, por exemplo, o Acordo de Paris. Isso, nós temos que refletir. Olha só os avanços tecnológicos e principalmente, né, os carros elétricos vindo à tona no Brasil. Por que isso acontece? Principalmente por causa dessa necessidade de nós reduzirmos a emissão de gases carbônicos. Aí é que tá, né? Só que de onde vem boa parte das peças do mundo? Ah, vem da China? Tá bom. Mas e a matéria-prima? A matéria bruta vem de outros países. E lógico, nós temos softwares também, nós temos desenvolvimentos. Existe uma empresa, um ramo de empresa chamado indústrias maquiladoras, que são aquelas indústrias que montam o produto final a partir de peças que vêm de diversos lugares do mundo. Então, se nós tivermos uma fragmentação muito grande de todo o mundo, o que vai acontecer com a economia? Ela vai acabar arruinando. Agora, nós precisamos pensar, além dos impactos ambientais, de uma forma muito crítica, nós temos que pensar nas desigualdades sociais que isso tem gerado e atormentado muito o mundo. Nós temos que pensar que não, mas olha que legal, os países desenvolvidos, eles têm uma renda maravilhosa, você tem uma desigualdade social dentro desses países ricos, é uma desigualdade social que ela é relativamente aceitável, ou seja, o pobre de lá tem uma casa, tem um carro, tem comida. Por outro lado, num país, por exemplo, do Brasil, onde a maior parte da renda brasileira é de R$ 1.700, infelizmente a população ela acaba passando fome. Já parou para pensar, com o salário mínimo, quantas pessoas elas conseguem sobreviver? Lembrando que tem aluguel, o mercado que está extremamente caro, tem o transporte. Então, na boa, tem muitas pessoas que infelizmente fazem vários comentários, várias comparações com os outros mundos, falando, ah não, mas no Brasil não tem muitos direitos trabalhistas aqui, tem muitos privilégios. Só que nós temos que pensar, pois é, mas e o salário? E o peso da nossa moeda que está extremamente desvalorizado? E o custo de vida aqui no Brasil? Nós temos que pensar que infelizmente nós não temos os mesmos padrões, até porque desde a época da colonização nós fomos um país de exploração, não foi de povoamento. Não dá para voltar atrás, não dá para mudar o passado, mas nós podemos mudar o presente e futuro, só que nós temos que entender também que a construção de hoje ela está relacionada com o passado, não é mesmo? E dentro da atualidade, assim como eu falei durante o vídeo inteiro, nós temos diversas notícias mesmo, falando sobre todas essas questões de que a China, ela tem querido, sei lá, a China, ela quer aumentar todo o seu mercado, quer aumentar a influência durante o mundo e perante o mundo e quer, claro, assim como qualquer país imperialista, quer aumentar a sua hegemonia pelo mundo. Por outro lado, os Estados Unidos, União Europeia e Rússia estão encabeçando essa corrida. Lógico, não são os únicos países que querem e lutam pela busca da hegemonia dentro do mundo, tá bom? Mas é importante de você dar uma olhadinha que tudo isso está relacionado com uma disputa econômica, belezinha? Lógico, tem o interesse de você ter uma disputa militar? Não, tá bom? Porque isso seria prejudicial para o mundo inteiro, belezinha? Já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Até a próxima, falou vestibulando, vestibulanda!